Olá pessoal, meu nome é Jean Maria Oliveira Filho, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, da disciplina de Neuroanatomia. Nós hoje vamos falar sobre os núcleos da base, que são o último componente do sistema motor que a gente vai estudar. A gente já falou sobre o telencéfalo, com as áreas relacionadas à motricidade voluntária, as áreas de planejamento de movimento, e a gente também já falou sobre a coordenação dos movimentos que fica a cargo do cerebelo e das suas vias. E hoje a gente vai falar sobre os núcleos da base, que vão ajudar a regular a velocidade dos movimentos. Então, a gente tem três porções dos núcleos da base. O primeiro, mais recente, chamado de neostriado, formado por dois núcleos, o caudado e o putame. O segundo, de origem filogenética intermediária, chamado de paleostriado, cujo nome é globo pálido. E o mais antigo, que é o arquestriado, representado pela amígdala. A amígdala cerebral, ela fica no lobo temporal e a gente não vai estudar ela aqui nessa aula de hoje. Ela faz parte do sistema límbico, relacionado também à memória implícita. Então, focando aqui nos demais núcleos da base, a gente vai notar nesses dois cortes aqui do departamento. O corte da esquerda é um corte coronal, passando pela região da cápsula interna, dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. E o corte aqui da direita é um corte axial, passando pelo mesencéfalo. Então, começando aqui por esse corte da esquerda, a gente percebe aqui, né, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, a cápsula interna aqui do meio, essa fita aqui, essa faixa de substância branca por onde passa o trato córtico-espinhal. E o primeiro núcleo da base que a gente vai mostrar aqui é o núcleo caudado. Ele forma parte da parede lateral do ventrículo lateral. Lateralmente à cápsula interna, a gente vai ter o putame, esse núcleo aqui mais volumoso. E medialmente ao putame, a gente tem o que a gente chama de globo pálido. Percebam que ele tem uma coloração mais esbranquiçada mesmo aqui. Vejam desse outro lado aqui, que não está delimitado, para vocês terem uma ideia. Dentro desse globo pálido, a gente tem uma fita aqui de substância branca, chamado de lâmina medular externa. Então, essa fita vai separar o globo pálido em um componente externo e um componente interno, também chamado de globo pálido lateral e globo pálido medial, também são chamados. Essa lâmina medular externa, ela tem um homólogo, que é a lâmina medular interna, que vai ajudar a separar os núcleos do tálamo, né, num grupamento mais lateral e num grupamento mais medial. Um outro núcleo que também está presente aqui nessa região, mas que não tem uma função tão bem conhecida, é o claustro. Tá? Ele é uma fita, né, de substância cinzenta que fica entre o putame, mais medialmente, e o córtex da ínsula, que fica mais lateralmente aqui. Tá? Então, esse daqui é o claustro, essa localização. Um dado importante para vocês entenderem antes da gente ir para a parte funcional dos núcleos da base é a relação entre as células do sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui duas células aqui representadas, uma célula com os prolongamentos dendríticos e um prolongamento único axonal na sua base. Ele vai estimular essa próxima célula aqui através de uma sinapse axodendrítica, né? E o local da célula que vai definir se vai ou não ser deflagrado um potencial de ação, que é um potencial tipo tudo ou nada, é nessa região onde está inserido, onde sai o axônio para o próximo estímulo. E o que vai definir é se o potencial de membrana está próximo do potencial para desencadear o potencial de ação. Tá? O que vai fazer esse potencial de membrana chegar próximo do desencadeado do potencial de ação é o fato de existirem estímulos mais excitatórios ou inibitórios sendo somados aqui nessa região da sinapse axodendrítica. Então, se, por exemplo, for um neurotransmissor tipo glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, vai chegar mais próximo do potencial de ação e mais provavelmente vai desencadear o próximo estímulo. Se for um neurotransmissor tipo GABA, vai chegar aqui um estímulo inibitório e ele vai se afastar desse limiar para desencadear o potencial de ação.
Mas além desses neurotransmissores e desse tipo de sinapse, existe um outro tipo de sinapse que é uma sinapse axossomática. Então, a sinapse vai entre o axônio e o corpo celular diretamente do neurônio. E esse tipo de sinapse ele se presta a esses outros tipos de neurotransmissores com a função modulatória. Então, a dopamina, noradrenalina e serotonina, eles vão agir nessa célula a depender do tipo de receptor que essa célula expressa. Então, se para algumas células o mesmo neurotransmissor vai ter uma ação excitatória e para outras células vai ter uma ação inibitória. E aí a somatória desses todos esses estímulos vai definir se vai haver ou não a deflagração do potencial de ação. Então, a gente vai ver aqui as duas formas como a circuitaria dos núcleos da base é ativada. Tá? Então, a gente simplifica esse tipo de via numa via direta e numa via indireta, que eu vou passar alguns minutos explicando para vocês. Então, nessa figura daqui, a gente percebe que o início do planejamento do movimento ele se faz aqui no córtex cerebral motor. E esse córtex cerebral motor, além de deflagrar um potencial de ação pela cápsula interna para definir a força e a direção do movimento, ele, em paralelo, ele manda informações para o cerebelo, que a gente não vai denotar aqui, e para os núcleos da base. E como a via de entrada no núcleo da base é o neostriado, ele vai ou para o caudado ou para o putâmico. Tá? E aqui é uma sinapse excitatória. Pela via direta, há uma conexão direta dessa via de entrada dos núcleos da base com a via de saída, que é representada pelo globo pálido interno, e essa é uma sinapse inibitória. A próxima sinapse que vai existir é entre o globo pálido interno e o tálamo, os núcleos laterais do tálamo, né, o ventral anterior e o ventral lateral, e essa também é uma sinapse inibitória. Então, perceba o que acontece com a ativação dessa via daqui. Você tem uma sinapse inibitória aqui entre o neostriado e o globo pálido interno, e como a ação do globo pálido interno normal é inibitória, ele deixa de conseguir inibir o tálamo. Tá? O tálamo, como ele está deixando de ser inibido, ele vai exercer sua ação normal, que é de excitar o córtex de volta. Tá? Então, como ele vai estar deixando de ser inibido, o tálamo passa a estimular o córtex cerebral, exercendo um efeito de aumentar a velocidade dos movimentos. Ok, aí vamos ver o que acontece na via indireta. Então, na via indireta, por que ela é chamada de indireta? Porque depois de estimulado a via de entrada dos núcleos da base, da mesma forma como a gente viu, ao invés de diretamente ir para a via de saída dos núcleos da base, você segue um caminho indireto de inibir o globo pálido externo. Então, aqui um componente mais lateral do globo pálido. Tá? Após essa inibição do globo pálido externo, você vai ter uma outra inibição do que a gente chama de núcleo subtalâmico, essa região aqui logo abaixo dos tálamos, que é uma região do dia encéfalo. O núcleo subtalâmico, ele vai, assim como o tálamo existe assim dessa região do dia encéfalo, ele vai ter um papel excitatório sobre o globo pálido interno. Então vejam o que aconteceu aqui até agora. O nosso neostriado ele teve uma ação inibitória sobre o globo pálido externo, ele deixou de inibir o núcleo subtalâmico. Tá? Então até aqui o núcleo subtalâmico ele está sendo mais ativado. E o núcleo subtalâmico ele vai exercer um efeito excitatório sobre o globo pálido interno. Qual é a ação do globo pálido interno? O globo pálido interno ele tem uma ação inibitória, então ele vai estar exercendo esse efeito inibitório sobre o tálamo de forma mais exacerbada. Tá? Então esse efeito inibitório sobre o tálamo vai acontecer de forma mais exacerbada, e aí o tálamo ele não vai conseguir exercer seu efeito excitatório sobre o córtex cerebral motor. A resultante disso é a presença de um movimento mais lento do que foi planejado inicialmente pelo córtex cerebral. Você vai ter um efeito inibitório aí sobre a velocidade dos movimentos. Qual é o papel da substância negra? Bom, a substância negra, só para localizar ela aqui, nesse corte aqui do lado direito, que é no mesencéfalo, ela se apresenta dessa forma daqui, tá? Ela está entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral. A gente vê ela aqui de um lado e do outro. E nesse corte coronal é aqui nessa região que a gente vê.
A substância negra ela vai gerar uma projeção maciça de fibras entre a substância negra e o neostriado, né, o que a gente chama de via nigrostriatal, né? E essa projeção maciça de fibras ela é muito rica em dopamina, que é um neurotransmissor modulatório, que como um neurotransmissor modulatório ele vai ter dois papéis a depender da região, tanto do caudado quanto do putame que ele vai ativar. Tá? Então, se ele ativar um receptor do tipo D1, esse receptor D1 vai estimular a via direta dos núcleos da base. Se ele estimular os receptores tipo D2, ele vai inibir a via indireta. Tá? Então, percebam o seguinte, que quando ele estimula a via direta, ele vai estar acelerando os movimentos. Quando ele inibe a via indireta, ele também vai estar acelerando os movimentos, porque a via indireta, o papel dela é lentificar o movimento. Então, ambos vão na mesma direção de provocar um aumento da velocidade dos movimentos. Se a gente pensar na principal patologia, na principal doença dessa região, que é a doença de Parkinson, onde você vai ter uma redução da concentração de dopamina, fica fácil entender por que a doença de Parkinson causa uma redução da velocidade, uma lentidão de movimento. Então, é isso realmente que acontece na doença de Parkinson. A gente tem aqui uma representação de um mesencéfalo normal, com muita substância negra, e aqui de um mesencéfalo com uma despopulação neuronal importante. Aqui na histologia, né, a gente vê muita célula com melanina dentro, que é o precursor da dopamina, e aqui pouca célula com melanina, representando a degeneração que existe na doença de Parkinson. O que acontece no parkinsonismo, né, que é a síndrome clínica que faz a gente suspeitar da doença de Parkinson? São 4 sinais clínicos. O primeiro deles é o tremor de repouso. Então, a gente vê aqui um tremor que é mais ou menos entre 6 e 8 Hz, então 6 e 8 ciclos por minuto. Ele acontece em repouso e tende a melhorar com a ação e tem uma amplitude de movimento relativamente constante. O segundo sintoma cardinal é a presença da bradicinesia, quando você detecta pedindo para o paciente fazer um movimento rápido, repetido, e o que tende a acontecer com o paciente é que ele vai lentificando esse movimento à medida que ele continua, né? Ele faz assim, aí vai reduzindo tanto a amplitude quanto a velocidade do movimento à medida que ele vai continuando, apesar de ter uma força muscular normal. Outro sintoma cardinal é a rigidez, então a gente pesquisa isso pedindo para o paciente relaxar o membro e fazendo um movimento de flexão e extensão de uma articulação, pode ser no punho, pode ser no cotovelo, e a gente percebe um aumento da resistência a esse movimento, mesmo no paciente que ele está tentando relaxar. E o último sintoma cardinal é a instabilidade postural, que a gente vê aqui nessa senhora, que ela apresenta passos curtos, com a tendência a cair para trás, então por isso que ela está com o tronco mais inclinado para frente. E ela aqui apresenta também aquele tremor em repouso, que é característico da doença, é um tremor bem grave. Ok. Há alguns outros sintomas de miscelânea, como micrografia, então o paciente ele apresenta uma letra menor do que o normal e a letra tende a reduzir de tamanho à medida que ele vai continuando a escrever a frase. A hipofonia, que é uma redução no volume da voz. A disfagia, que é uma dificuldade para deglutir, e a desautonomia, que é uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, o paciente ele pode ter, por exemplo, desmaios, né, por desmaios em ortostase, então síncope ortostática, por alteração da pressão arterial quando ele fica em pé. Aqui eu vou só exemplificar nesse vídeo o efeito da levodopa, que é a medicação que a gente usa para repor a dopamina no paciente com Parkinson. Então, nesse vídeo que a gente vai observar, que tem na internet, no YouTube, a gente vê um paciente típico parkinsoniano com os passos curtos. Ele está na fase que a gente chama off, né, que é a fase fora do efeito da dopamina que a gente dá da medicação, os passos bem curtos, o tronco um pouco inclinado para frente, você perde um pouco o balanço passivo dos membros superiores na hora que ele está deambulando, e veja a dificuldade que ele apresenta na hora de virar, de fazer uma mudança na direção da marcha, de um lado para o outro. Esse movimento a gente chama de festinação da marcha, né?
E na fase 1, então essa é a fase 30 minutos depois de ter usado um comprimido de levodopa, que é o precursor da dopamina e que é convertido em dopamina no sistema nervoso central. A gente vê a grande melhora dele, tanto indo quanto voltando na marcha, né, com a melhora das manifestações cardinais da doença. Então, espero que tenham gostado.